E nós vamos falar agora do Eduardo Bolsonaro, que está com uma proposta muito interessante mesmo. Gostei muito da estratégia do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro tenta excluir Barroso e Gilmar Mendes de sanções dos Estados Unidos e fazer gesto ao STF. Explicando isso, a gente falou alguns dias atrás que o Trump está planejando sancionar, na verdade, 3 ministros do STF. Não seria só o Alexandre de Moraes, seria também o Gilmar Mendes e o Barroso. Ah, Peter, mas eles merecem coisa. Sim, merecer eles merecem, mas, gente, a gente tem que fazer estratégia, a gente tem que ganhar esse jogo ainda. A gente não ganhou o jogo ainda não, a gente tá batalhando ainda. Tem que ter estratégia nessa história. Pode ficar tranquilo que a história vai julgar e vai garantir que esse pessoal vai ter o lugar deles direitinho na história, vai ficar marcado tudo que eles fizeram, eles vão pagar pelo que eles fizeram, mas agora a gente precisa de estratégia. O ponto correto agora é convencer o resto do STF a ficar contra o Alexandre de Moraes. E essa estratégia do Eduardo Bolsonaro aqui é excelente para isso. Essa notícia foi sugerida por Canil, Equipe Cão, Júnior a Júnior e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente falou alguns dias atrás, Trump planeja sancionar 3 ministros do STF com lei Magnitsky, né? E eu falei naquela época que eu achei isso uma coisa arriscada. Eu imagino que o Trump tem alguma proposta por trás disso. Por quê? Quanto mais isolar o Alexandre de Moraes é o ponto central. Ah, mas o Gilmar Mendes está do lado dele, o Barroso está do lado dele. Eu concordo, está do lado dele, meu amigo. Mas você sabe que, para o Barroso particularmente, ter lei Magnitsky é pior, é muito ruim mesmo, é uma coisa muito ruim. Ou seja, se tem uma coisa que pode fazer o Barroso mudar de lado nessa história, é justamente a ameaça. Mas veja, a ameaça. Depois que concretizou, meu amigo, depois que ele já está com a lei Magnitsky, aí vai ser complicado qualquer coisa. Aí ele vai se sentir junto com o Alexandre de Moraes, vai estar sacramentado os dois do lado do Alexandre de Moraes. Lembra, a ameaça é mais efetiva do que a ação em si. Isso vale para a lei Magnitsky, isso vale para qualquer tipo de sanção no final das contas. Então, eu vi isso aqui com uma certa preocupação, porque aí arriscava fechar o grupo dos 3 ali no STF e seria mais difícil organizar os outros 8, de depender dos outros 8, né? E embora eu ache que iria acontecer, porque os outros 8 iriam, né, querer também se livrar da lei Magnitsky no final das contas, todo mundo sabe que isso dói pra caramba, basta um exemplo para isso. E o exemplo é o óbvio, que a gente já sabe, o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás, o Alexandre de Moraes não tem nenhuma condição, ele não vai fazer nada, então ele não tem jeito, ele vai receber a Magnitsky. Agora, o Eduardo Bolsonaro está tentando excluir o Barroso e o Gilmar das sanções lá nos Estados Unidos, fazendo um gesto ao STF, né? Eduardo Bolsonaro decidiu recalcular a rota de colisão contra parte dos ministros do STF. Em uma nova rodada de conversa junto ao governo Donald Trump, o deputado federal passou a atuar para que possíveis sanções sejam aplicadas contra magistrados da corte, foquem somente em Alexandre de Moraes. Ele está certíssimo nisso daqui. É importante anular o Alexandre de Moraes e botar medo no resto da galera. Aí o resto da galera vai ter que reconhecer, como o Barroso já reconheceu, eles já estão sofrendo pressão dos empresários pra caramba, já falei no vídeo mais cedo, já está abertamente o pessoal falando, olha só, o STF tem que reconhecer que errou. Né? Aí o Barroso, não, mas foram só 3, foi só 3 censurados e não sei o que lá. Não, meu amigo, mas é um erro, cara, vocês erraram, vocês abriram a porta para esse tipo de questionamento, né? E agora não tem o que fazer, tem que reconhecer o erro e anular esta porcaria desse processo inteiro, anular o inquérito das fake news desde o início, tudo que resultou a partir dele, inclusive o inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né?